Então, vamos em frente, agora é Araranguá. Araranguá. Do que eu falo, vocês não têm pergunta nenhuma? Ah, eu tenho uma pergunta lá do Rio do Povo, praias. Minha pergunta. Quem que é que tá falando? Mas tem que falar devagar e claro. O que que é a pergunta? Como que sai do projeto para virar, então, institucionalidade, para que a gente possa receber através do MEC, né? Tá falhando, eu não estou conseguindo entender. Não estou conseguindo entender. Ela tem que vir pra frente. Vem pra frente para falar. Tem que vir pra Qual é seu nome? É Manuela. 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 Como Ok. que sai, então? O que Como sai? que sai de ser um. Como que faz para sair de ser um projeto para virar uma institucionalização e a gente poder receber o recurso do MEC, já que uma vez aqui, por exemplo, o Polo de Tubarão, eu vejo que eles fazem um esforço enorme, o pessoal que trabalha aqui, e com IFAs e outras coisas, para que se possa comprar um material, por exemplo, para a gente ter uma videoconferência de qualidade, né? Que a gente ainda não consegue realmente, né? Ou assim, a rede não suporta o suficiente, por exemplo, para fazer a prova, né? Ontem, durante a prova, eu fui que fiquei sem conexão, né? Então, todo o tempo da minha prova quase eu fiquei sem conexão e tem um tempo determinado, né? Então, eu perdi todo o tempo ali, né, e a minha prova foi junto com todo mundo, né, como que eu tava no meio do caminho, assim, mas, né, são coisas assim, como que a gente sai do projeto para conseguir entrar, então, numa instituição e começar a receber o recurso para que se torne realmente um ensino de qualidade em prática mesmo, né? Seja o mínimo, Tá. seja o máximo. Então, assim, são duas coisas. Você tocou em dois pontos importantes. Fica sentada aí, fica aí, Manuela. Tá? Que assim eu olho para você, fica mais concreto que tem alguém que eu estou respondendo. São duas questões que você tocou que são importantes. Primeiro, assim, a infraestrutura do polo é uma responsabilidade do município. Tá? Nessa articulação da instituição formadora, que é a UFSC, com os municípios e estados, a responsabilidade do município é ofertar, disponibilizar esse espaço físico para o polo, contratar o técnico, o coordenador, o bibliotecário, ter uma biblioteca. Então, se vocês olham lá no guia e no projeto, tem quais são as atribuições do polo. Vocês falaram dos estudantes. Quais são as atribuições do polo e do município? E a responsabilidade do município é a manutenção do polo. O que acontece da mesma maneira aqui, a gente tem mudanças de governo, né? Na UFSC, no nível federal e também no estadual e no município. Então, os pactos que foram feitos quando chegou a Universidade Aberta do Brasil em Tubarão, eles nem sempre são repassados de um governante para o outro governante. E aí o novo governante, ele acha que ele não tem esse compromisso constituído em termos de cooperação assinados, né? Ele tem esse compromisso. E o compromisso começa com a infraestrutura do polo, o espaço, mas ele tem o aparelho de videoconferência, salas de aula, laboratório de informática. E eles receberam recursos, porque isso tudo foi montado a partir de editais federais, em que a CAPES e o MEC mandaram os livros, né, mandaram os equipamentos. E alguns polos do nosso estado, eu não sei se Tubarão é um dos casos, mas a gente tinha, antes de começar a Universidade Aberta do Brasil, a gente teve um edital que chamava Pró-Licenciatura, em que a UFSC tinha polos no sul. Eu não sei se era Tubarão, se era Laguna, se era Araranguá. Eu sei que os equipamentos e a infraestrutura que a UFSC tinha montado, ela foi doada para o governo federal e para o município, né, para que ela fosse daí o polo dessa região, o início do polo dessa região. Também tem um outro lugar que acabam economizando esses novos governantes, com o acesso à internet.
né? Quando a gente tem problema na videoconferência, geralmente não é que a gente não consegue se conectar, é que a banda não é larga o suficiente. E os governantes não entendem que uma videoconferência, por exemplo, é uma banda de entrada, mas é uma banda de saída também. Então, eu tenho que ter banda larga para entrar e eu tenho que ter banda larga para sair. E os pacotes que as empresas de telefonia oferecem, que são mais econômicos, eles têm grande entrada, mas não tem saída. Então, a gente percebe essa dificuldade na videoconferência. Ou percebe essa dificuldade quando a gente tem uma prática de laboratório em que todo mundo está conectado no laboratório simultaneamente. E aí a gente vê o limite da banda do polo. Mas isso tudo são acordos e são termos de cooperação assinados por todas essas entidades, né? E que no final das contas, de um governo para o outro, eles não são levados, né, no compromisso que foi estabelecido anteriormente. Tá? Esse é um ponto, para a gente estabelecer que quando eu falava da falta de institucionalização da EAD na UFSC, é o outro lado que está dentro da nossa esfera, que é a universidade, a instituição formadora. Na instituição formadora, o que acontece? A gente precisa ter mudanças na legislação federal, porque tem que entender o repasse dos recursos que vem para a UFSC, eles têm que entrar, o que a gente fala da matriz orçamentária, é porque eles têm que entrar eles têm que vir para a UFSC por um outro caminho, que é entrar nessa matriz orçamentária. Quando o dinheiro entra na matriz orçamentária, ele pode pagar pelo Serviço Público Federal determinadas coisas, mas ele não pode pagar outras. Por exemplo, o aluguel do carro para ir para o polo, para o professor viajar para o polo, não pode pagar. Ele não pode pagar um tutor. A UFSC, a instituição dentro da matriz orçamentária, não pode pagar um tutor. Por quê? Porque gera um vínculo empregatício que o serviço público não pode ter. Então, tem que criar novas categorias e tem que mudar uma legislação para que se possa entender diferentes tipos de categorias de professores, por exemplo, porque são docentes, mas não são a categoria que a gente tem na UFSC, que é o professor efetivo, e o professor substituto, que é o ACT da escola, né? Como é que eu posso contratar um tutor que fica 4 anos no polo sem gerar vínculo empregatício com o Serviço Público Federal? Não é possível. Não existe na legislação vigente, isso não é possível. Então tem que se criar, tem que se mudar a lei, e uma lei que é para o Serviço Público Federal geral. E isso é muito complicado. É complicado ter esses consensos, né, no Congresso Nacional. Isso não quer dizer que não foi tentado. Eu estou na EAD desde o início da EAD da UAB, mas eu já trabalhei antes, mas assim, eu estou na UFSC desde 2007, que foi quando a gente estava organizando os cursos da primeira oferta da Universidade Aberta do Brasil. Essa é uma discussão e é uma luta nossa desde o primeiro ano, a institucionalização da EAD. Só que a gente entende também o outro lado da dificuldade dessa institucionalização. Mas precisa ser feita, porque agora, por exemplo, a gente está suscetível. Na hora que não tem o ano, por exemplo, que a gente teve todo o processo do impeachment da Dilma, que se paralisou tudo no MEC, não havia recurso, né? Nenhum recurso foi repassado. Como é que a gente faz com o curso que está em andamento? Então, a gente teve momentos que a gente paralisava o curso porque não tinha como professor ir para o polo, não tinha dinheiro. A gente teve que mandar parte da nossa equipe de desenvolvimento de materiais, de tutores, todos foram mandados embora porque não tinha salário, não tinha como pagar. E aí depois recuperar isso, trazer essa equipe toda de volta, ou formar uma nova equipe para estar aqui desenvolvendo as coisas, né? Isso são as complicações de você não ter um projeto, né? Que é um fomento que é temporário, diferente de ter uma coisa institucionalizada. Mas esse temporário, vou dizer para vocês a minha percepção, ele não acaba, porque não tem como acabar. Entende? Então, assim, a gente tem desde 2007, 2005 que a UAB foi formada, né? Teve todo o momento da expansão, da criação dos polos, tudo isso, mas a Nara Pimentel, por exemplo, que era a coordenadora de articulação da UAB naquele momento, quando ela saiu, ela disse o que é o nossa... Assim, depois da expansão e da consolidação do projeto, o que tem que fazer, o que tem que acontecer é que esse não seja um projeto. E aí ela continuou dentro
ela foi para uma instituição que é a UNB, e na UNB ela, como coordenadora do Fórum de Coordenadores, que é o Fórum das Instituições, ela ia ao MEC, ao Congresso Nacional, audiência pública, né, promovendo essa legalização, institucionalização da EAD dentro das instituições públicas federais.